A ministração dessa noite abre a nossa semana de gratidão, uma semana de ações de graças, uma semana de amor e de bondade, uma semana em que nós estamos reconhecendo os feitos que o Senhor tem sobre as nossas vidas durante todo o ano, durante toda a nossa trajetória e durante todo o nosso viver. E amados, eu preciso te dizer que gratidão é uma marca dos filhos de Deus. Gratidão é uma marca daqueles que verdadeiramente entregaram a sua vida para Jesus, daqueles que se colocaram diante do Senhor e daqueles que têm vivido para o reino. Gratidão é uma marca. Gratidão faz parte do DNA da salvação. Você precisa entender isso. E o apóstolo Timóteo, aliás, o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, nos traz algumas características de algumas pessoas desse tempo. E entenda, cada dia que passamos, cada dia que nós estamos vivenciando o reino, cada dia que passa, nós estamos demonstrando um pouco mais de gratidão, e nós precisamos demonstrar um pouco mais de gratidão. Mas também, à medida que o tempo avança e que vai se chegando os últimos dias, vai se mostrando a ingratidão das pessoas. O apóstolo Paulo já disse isso ao Timóteo: saiba disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, ou tendo aparência de salvação, mas negando seu poder. E o apóstolo Paulo disse: desses, afasta-te. Então entenda, meu querido, essas características de ser grato e de ser ingrato é algo que, com o passar do tempo, e quanto mais próximo o fim vai estando, mais isso vai ficando evidente aos homens, isso vai ficando evidente às pessoas, isso vai ficando evidente, porque essa é uma característica, e essa característica define os que servem e os que não servem. O profeta Malaquias diz: e vocês verão a diferença daqueles que são filhos de Deus e daqueles que não são filhos de Deus. E eu preciso dizer que a gratidão é uma marca de quem é filho de Deus. Quem não é filho de Deus é ingrato. É a sua natureza ser ingrato e não viver gratidão. E a gratidão é um princípio. A gratidão é um princípio do reino de Deus. E eu sempre contextualizo e eu sempre conceituo para vocês o que é princípio. E eu já falei isso aqui algumas vezes. Princípio nada mais é do que leis espirituais que modelam o nosso comportamento e nos protegem na nossa caminhada cristã. Isso são princípios. A Bíblia é um livro de princípios, meu querido. A Bíblia é um livro de princípios. O reino de Deus é um reino de princípios. E os princípios marcam quem são do reino e quem não são do reino. Os princípios marcam quem vive o reino e quem não vive o reino. E todo princípio é uma ordenança dada pelo Senhor para modelar o nosso comportamento e nos proteger e nos impulsionar para viver uma vida grandiosa. E aí você precisa entender que todo princípio tem uma ação e uma consequência. Todo princípio tem algo para que você viva. E eu preciso dizer que quem vive princípios vai viver promessas, porque todo princípio está associado a uma promessa. Todo princípio está associado a uma promessa. As bênçãos de Deus estão associadas a princípios. E eu posso te falar diversos princípios. Princípios como fidelidade, princípio de honra, princípio de obediência.
Todos esses princípios são modelamento de conduta que o Senhor tem para nós, e que associado a isso tem uma bênção, uma recompensa. E eu quero falar contigo sobre esse princípio da gratidão, porque gratidão é um princípio. Gratidão é um princípio. E o princípio da gratidão me fala que eu preciso retribuir valor a quem me deu valor primeiro. O princípio da gratidão é retribuição de valor a quem te deu valor. Isso tem a ver com honra, isso tem a ver com justiça, e honra e justiça é a base do reino do Senhor. Então entenda, meu amado, você que vive e que precisa viver uma vida grata, porque você está no reino. O ímpio e o mundo não têm gratidão. Os ímpios e o mundo não vivem gratidão, porque honra e justiça não têm sua base. Mas honra e justiça é a base do Senhor, é a base do reino, é a base do reino. E gratidão significa retribuir valor a quem me deu valor anteriormente. E eu preciso te dizer que talvez você ache que você não tem valor algum, mas teve alguém que te deu valor quando nem valor você de fato tinha. E como diz a palavra, nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja minha e não seja sua. Eu preciso te falar isso: você não tem valor algum, eu não tenho valor algum, mas nós fomos comprados por um alto preço, diz a palavra, preço de sangue, e Ele nos valorizou quando nós mesmos não nos valorizávamos. Ele já tinha nos valorizado, Ele já tinha nos amado. Então você precisa entender que gratidão é você retribuir valor a quem te deu valor primeiro. É você dar valor a quem honrou a sua vida. É você dar valor a quem cuidou de você. É você dar valor a quem está cuidando de você. É dar valor. E infelizmente nós estamos vivendo uma geração em que as pessoas, elas recebem, elas são abastecidas, mas elas não dão valor mais, e elas não se importam, elas só querem receber. Sabe por quê? Porque é característica dos últimos dias, é uma característica clara dos últimos dias, que os homens seriam egoístas, eles pensariam apenas em si, e eles seriam avarentos, eles querem só para si, e eles não conseguem reconhecer que alguém está fazendo algo por eles. Essa é uma característica desses últimos dias. Mas graças a Deus, porque Jesus nos salvou e nos deu uma nova natureza. E Ele nos deu uma natureza dos céus. E a natureza dos céus é uma natureza de termos corações gratos. E hoje você precisa refletir. A mensagem hoje é uma mensagem muito reflexiva, irmãos. E você precisa refletir hoje e pensar se de fato você tem dado valor a quem te deu valor primeiro. Eu falo de Deus nesse momento, mas também falo de pessoas. Teve pessoas que investiu em mim e em você quando nós ainda não tínhamos valor algum. Tem pessoas que pagaram um preço pela minha vida e pela sua vida. Então você precisa entender que gratidão é um princípio do reino. E ele é um princípio cíclico. Como assim, pastor? Gratidão é um princípio cíclico. Quem é grato sempre é abençoado novamente, meu amado. Você está entendendo? Eu vou te repetir. Quem é grato sempre é abençoado novamente. Quem é grato sempre recebe bênçãos dobradas, meu amado. O Senhor Jesus, lá em Lucas, capítulo de número 17, Jesus pergunta: não foram 10 que eu purifiquei? Não foram 10 que eu curei? Aonde estão os outros 9? Jesus pergunta. Somente esse estrangeiro voltou para agradecer? Somente esse estrangeiro voltou para dar glórias a Deus? Somente esse estrangeiro voltou para reconhecer quem fez algo por ele? E aí o Senhor Jesus olha para ele e diz: levanta-se e vai, a tua fé te salvou. Foram 10, mas 9 receberam apenas cura, mas um recebeu cura e salvação da sua alma.
Talvez você esteja me perguntando assim, talvez você esteja falando para mim assim: pastor, quanto mais eu oro, parece que mais o céu fica de bronze. Pastor, eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho clamado e as bênçãos de Deus não acontecem. Parece que nada tem acontecido na minha vida. Eu preciso te dizer, meu querido, que a gratidão, ela abre os céus para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre você. Se as bênçãos do Senhor não estão chegando na sua família e na sua casa, talvez seja um indício que você esteja vivendo um coração de ingratidão. E você precisa entender isso, porque senão você vai fazer a campanha. Não tenho nada contra a campanha, irmãos, pelo amor de Deus, mas você vai fazer a campanha de 7 dias, 21, 45, 90, 180, 360, vai fazer a campanha que for, mas os céus vão estar fechados. Sabe por quê? Porque as bênçãos de Deus, elas vêm através do princípio da gratidão. Porque quem é abençoado e é grato, está pronto para continuar sendo abençoado. Quem é abençoado e é grato, está pronto para ser abençoado mais. Quem é abençoado e é grato, está pronto para receber mais. Porque você precisa entender que a gratidão é a semente do mais. A gratidão é a semente da abundância. A gratidão é a semente de receber mais. Então, quanto mais eu sou abençoado, mais grato eu sou. Quanto mais grato eu sou, mais abençoado eu recebo. Você precisa ser grato. Você precisa ser grato por aquele que te amou primeiro. Você precisa ser grato pelas pessoas que investiram na sua vida. Você precisa ser grato pelas pessoas que pagaram um preço por você. Você precisa ser grato. Mas as pessoas, às vezes, elas não querem ser gratas, porque gratidão precisa reconhecer o outro. E as pessoas são egoístas, amantes de si mesmo, como diz a palavra. Mas como tem um cântico na harpa cristã que diz: mais grato a ti, faz-me mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Eu te pergunto, quanto que você é grato ao Senhor? Eu te pergunto, quanto que você é grato a Deus? Eu te pergunto o quanto que você é grato pelo que o Senhor fez na tua vida até a data de hoje. E eu falei, a mensagem de hoje é uma mensagem reflexiva, e eu quero que você pense exatamente isso, o quanto você tem sido grato ao Senhor. O quanto você tem sido grato às pessoas que estão à sua volta. O quanto você tem sido grato às pessoas que têm dado tempo para você. Eu já disse isso, irmãos, e torno a dizer: quem te resolve te dar o tempo, que seja para te escutar, essa pessoa nada mais está fazendo do que dando a própria vida para você, meu amado. Sabe por quê? Porque o tempo dessa pessoa não volta mais. E todos nós, sem exceção, temos a mesma quantidade de tempo. Você pode ser rico, você pode ser pobre. Você pode ser gordo, você pode ser magro. Você pode ser feinho ou você pode ser lindão. Amém. Você pode ser o que for, mas você vai ter a mesma quantidade de tempo, meu querido. Não muda. Sabe por quê? Porque isso se chama justiça de Deus. E quando alguém para te dar um tempo, quando alguém para fazer alguma coisa por você, quando alguém para cuidar de você, ela está te dando um pouco do tempo da vida dela, ela está tirando de si para dar para você, meu amado. Jesus deu a própria vida por você. Tem pessoas que estão dando a vida por você e pela sua casa, pela sua família. E o quanto você é grato a Ele. Quanto você é grato a essas pessoas? E eu quero te trazer algumas características de pessoas que são gratas, para que você entenda como age uma pessoa que vive por gratidão. Quem é grato, primeira característica, ele não ignora. Ele não ignora.
Como assim? Quem é grato pelo que recebeu jamais ignora a pessoa que um dia fez alguma coisa pela vida dele. Jamais ignora os desejos e as vontades, porque ele é grato. Ele é grato por essa pessoa, e ele não ignora o que essa pessoa um dia fez. Pelo contrário, ele entende que ele não era merecedor, mas ele fez e ele recebeu, e ele não ignora os seus pedidos, os seus desejos, as suas necessidades. Ele não ignora o que Deus tem feito por ele e o que Deus tem pedido acerca dele. Quem é realmente grato não ignora, e porque não ignora, ele se importa com a outra pessoa, ele se preocupa com a outra pessoa. E quando eu digo isso, irmãos, eu entenda, eu estou falando num relacionamento horizontal entre eu e vocês, entre nós como família da fé, como também estou falando entre você e Deus, num relacionamento vertical. E se você é grato a Deus e às pessoas, você não ignora elas, e você se importa com as pessoas que um dia fizeram algo por você. Pastor, mas a pessoa, ela foi grata, mas ao mesmo tempo ela me feriu. Teve algum momento que ela me feriu e ela fez algo contra mim. Meu querido, presta atenção. Vamos rasgar o véu da hipocrisia e vamos deixar de fazer tipinho de crente. Sabe por quê? Porque Jesus cuidou de você, ama a sua vida, faz uma série de coisas por você, e você fere a Ele e Ele continua cuidando de você. Por que que para com você, com Deus, é alguma coisa, e para você, com seu irmão, tem que ser outra? Por que parar comigo e parar com Deus eu quero misericórdia, mas quando se trata do relacionamento comigo e com meu irmão, eu quero justiça? Quem é grato, é grato. Quem é grato não está botando na balança o que fez e o que não fez. Isso não é desculpa para você sair por aí ferindo pessoas, não. Mas isso é um ensinamento para que você entenda que quem é grato se importa. E, a despeito das feridas, ela reconhece o que um dia foi feito por ela. Quem é grato age. Quem é grato age em favor da pessoa que ela é grata. Quem é grato age. Quem é grato faz alguma coisa. Quem é grato executa alguma coisa. Age em favor. Não age apenas em favor de si, do seu umbigo. O ingrato, irmãos, ele até reconhece que você faz alguma coisa para ele, mas ele reconhece até quando isso é confortável para ele. Depois que deixa de ser confortável, ele vai embora e ele não quer saber de mais nada. Um dia me perguntaram assim: pastor, como é que o senhor faz para lidar com ingratidão? Eu virei e falei assim: isso é o principal sentimento que a gente lida no ministério. Mas nós somos como árvores que dá frutos. Eu tenho certeza que você, em algum momento, se você ainda não comeu, é bom você aproveitar e a época ainda que tem manga. Eu tenho certeza que você, em algum momento, você passa, pega lá a manga, tem alguns que bate com pau, dá com uma pedra, tem outros que sobe, tira a manga, come e vai embora. E talvez você nunca tenha feito nada pela mangueira. Se ela estiver na sua casa, talvez você tenha cuidado dela. Mas de via de regra geral, talvez você não tenha feito nada. Você pegou o fruto e foi embora. Ano que vem, a mangueira vai estar produzindo fruto do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a mangueira, ela não precisa da sua gratidão para que ela produza frutos, porque ela está enxertada em alguma coisa, e esse alguma coisa faz com que ela produza frutos. Quem é espiritual já discerniu o que eu estou falando. Você vai lidar com ingratidão na sua vida, mas eu preciso que você entenda que nós produzimos frutos e abençoamos pessoas, não porque nós queremos ser bonzinhos para com ninguém, não, mas porque Jesus mudou a nossa natureza, e é da nossa natureza produzir frutos, mesmo que recebamos gratidão, ou mesmo que vivamos em ingratidão. Nós produzimos frutos. Então, independente disso, produza frutos.
E mesmo que as pessoas não possam agir em seu favor, continue fazendo. Porque isso não é um princípio seu, isso é um princípio do reino. E Jesus honra aqueles que o obedecem. Uma característica de quem é grato, porque são pessoas emocionalmente curadas. Presta atenção numa coisa. Eu duvido, e eu posso pedir que você lembre aqui agora de uma pessoa que ela é ingrata. Tenho certeza que você já começou a pensar num monte de pessoas. E se você for reparar, a maioria das vezes sobre a vida dessa pessoa, há reclamação, murmuração, chateação, infelicidade, tristeza, amargura e uma série de coisas. Não precisa confirmar, não. Preste atenção numa coisa, a própria neurociência me demonstra isso. A própria neurociência me explica que a felicidade está ligada diretamente a um relacionamento de gratidão. Quando você tem um relacionamento de gratidão, quando uma pessoa é grata, ela ativa um sistema chamado de sistema de recompensa no cérebro. E esse sistema entende que ela fez algo que é bom e é satisfatório. E ela está agradecendo por uma conquista. E automaticamente o corpo dela começa a liberar 2 neurotransmissores extremamente importantes para isso. E ela começa a liberar um neurotransmissor chamado dopamina, que é o neurotransmissor da sensação de prazer e de alegria e de felicidade. Quando uma pessoa começa a declamar, e ela começa a dizer, e ela começa a proferir, e ela começa a viver de uma forma grata, o seu cérebro entende que ela está celebrando conquistas, e ele libera ainda mais dopamina, mais sentimento de satisfação e de prazer, para que ela viva ainda mais isso. Sabe por que hoje nós temos uma doença do século chamada depressão? Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas hoje estão preocupadas com o seu umbigo, estão preocupadas consigo e não conseguem reconhecer o que elas têm vivido. Nós temos hoje uma epidemia de dopamina, sabe por quê? Porque nós ficamos reclamando pelo que nós não recebemos e esquecemos de celebrar aquilo que Ele já tem feito por nós. Se nós reclamássemos menos e celebrássemos mais, seríamos pessoas mais felizes. Ao mesmo tempo que isso, irmãos, não sou eu que estou falando, não, é a neurociência. Ao mesmo tempo em que você celebra uma vitória, o seu corpo já está sendo preparado para fazer mais, para viver mais, para receber mais. Por quê? Porque gratidão é o princípio cíclico e é a semente do mais. Você está entendendo? Você está pronto para viver mais. E além da dopamina, libera também um outro neurotransmissor chamado ocitocina. E talvez você não saiba, mas esse neurotransmissor, ele é responsável por fazer a ligação afetiva, por exemplo, no momento em que a mãe amamenta o seu filho pela primeira vez. A ocitocina é considerada o hormônio do amor. Ela estimula o afeto, a tranquilidade, reduz a ansiedade, o medo, a fobia. Eu já vi diversas mães falando que estavam completamente nervosas e preocupadas. Pariu o menino, na hora que jogaram o menino no colo dela, que ela botou no peito, parece que o mundo parou. E ela olha para aquela sensação, e ela tem a sensação, e ela entende que naquele momento os medos dela foram embora, só está ela e aquela criança ali. Seu corpo foi produzido pelo Espírito Santo. Então você precisa entender que gratidão, ele estimula seu corpo. Pessoas que estão emocionalmente curadas, elas vivem pela gratidão. Elas não vivem pela escassez, elas vivem pela gratidão.
Elas não vivem pela falta, mas elas vivem pelo que o Senhor já tem feito na vida delas. E eu insisto, nós temos diversas pessoas hoje emocionalmente doentes, porque elas não são gratas. Não são gratas pelo ar que recebem, não são gratas por acordar pela manhã, não são gratas pelo alimento que elas têm. Irmãos, eu tenho certeza, por mais difícil que você esteja vivendo uma vida, eu tenho certeza que você já deve ter feito uma refeição hoje. E se caso você não tiver nada, e se você não tiver feito nada, eu te falo, só passa fome nessa igreja se eu não souber, irmãos. Só passa fome nessa igreja se eu não souber. E eu estou falando isso de púlpito, está sendo gravado, irmãos. Só passa fome nessa igreja se eu não souber, porque não falo isso para minha glória, não. Mas muitas vezes eu já dividi o que eu tinha em casa, porque eu também não tinha condições, mas a pessoa não passou fome junto comigo. Eu me lembro de um amigo que eu tinha, quando a gente começou a trabalhar junto. Já contei essa história para vocês. Minha mãe fazia uma marmitinha desse tamanhozinho assim, ó. E a mãe dele não fazia nada. Eu tinha 17 anos e ele tinha ou 17 ou 18, a gente regulava de idade. E eu me lembro que um dia ele chegou e ele estava comendo uma coxinha. E eu falei, cara, o que é isso que você está comendo? Ele é meu almoço. No dia seguinte eu percebi que ele estava comendo uma coxinha. Eu falei, que negócio é esse? Aí eu perguntei para ele, ele falou assim, não, minha mãe não faz. Ela não tem tempo e ela não faz comida. E eu chego muito tarde e eu também não consigo fazer. E eu naquele dia eu virei para ele e falei assim, eu vou te dar metade da minha marmita. Aí ele virou para mim e falou assim, e eu vou comprar 2 coxinhas. Você entendeu, né? Eu comi metade de uma marmita e ele comia metade de uma marmita e uma coxinha, e metade de uma marmita e uma coxinha. E depois eu passei, e aí eu falei para minha mãe, e aí a gente passou a levar 2 marmitas, uma para mim e uma para ele. Falo isso para mim, irmãos? Não, sabe por quê? Porque eu sei o que Jesus fez na minha vida, eu sei o que o Senhor tem cuidado de mim. Mas para te dizer que se você estiver passando dificuldade, é porque eu não sei, porque se eu souber, e eu conheço o coração dessa igreja, jamais você vai passar dificuldade perto da gente. E aí, como eu estava falando então, todos vocês aqui fizeram uma refeição, quem seja, hoje. Mas talvez você não conseguiu parar para agradecer e falar, Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus. Eu tenho o hábito, irmãos, na minha casa a gente tem o hábito de agradecer pelas refeições. E um dia eu sentando com um pastor, ele falou, você quer orar? Porque a gente não tem o hábito de orar na hora de comer. Eu falei, eu tenho, sabe por quê? Porque eu nunca passei fome, irmãos, de não ter nada, mas já passei grandes momentos de privação. E eu sei que o meu Senhor tem me sustentado até a data de hoje. E eu sou grato a Ele por isso. Pessoas emocionalmente curadas, elas são gratas, irmãos. Pessoas emocionalmente curadas, elas são gratas. Pessoas emocionalmente curadas, elas recebem pela gratidão. Como assim, pastor? Pessoas emocionalmente curadas e pessoas que são gratas, elas recebem pela gratidão. Como assim? Elas não recebem para ser gratos, elas são gratos e por isso que elas recebem, é diferente. Pessoas que recebem pela gratidão porque são gratos, elas oram, não oram colocando Deus na parede porque Deus é obrigado a fazer, não. Elas já sabem que Deus já fez e elas já são gratas por tudo que Ele fez na nossa vida. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas se eu morresse hoje, ou se Jesus hoje virasse para mim e falasse assim, não faço mais nada na sua vida a partir de hoje, eu já estaria há muito no lucro. Porque o que Ele já fez na minha vida, se Ele resolver não fazer mais nada, eu já estou no lucro, irmãos. Porque Ele já fez bem mais do que eu mereço. Eu não sei se você tem esse sentimento, mas eu tenho. Quem é grato recebe pela gratidão que ela expressa. Quem é grato
não devolve a gratidão apenas em palavras, mas devolve a gratidão em ação. Quem é grato devolve em ação. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui nessa noite quem é grato a Deus, todos vocês vão levantar as mãos. Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu quero que você faça uma reflexão agora. Eu fiz essa reflexão um dia, eu gostaria que você fizesse essa reflexão agora. Eu gostaria que você pensasse agora aonde estaria a sua vida se Jesus um dia não tivesse entrado nela. Eu quero que você pense nesse momento, aonde você estaria hoje, ou como seria o seu destino e o seu futuro se Jesus não tivesse mudado a sua vida e a sua trajetória. Você que está de casa me assistindo, eu gostaria que você fizesse a mesmíssima coisa. Que você pudesse agora refletir e pensar, aonde estaria a sua vida se Deus não tivesse entrado nela? Talvez vocês que estão aqui no presencial, como aqueles que estão em casa no online, ou em outros lugares. Talvez você esteja pensando, e eu quero que você tenha realmente um pensamento trazido do Espírito Santo, uma clareza, quanto eu tive um dia, por volta dos meus 20 e poucos anos, dentro de um ônibus, quando eu pensei, e me veio uma imagem de onde eu estaria, e literalmente apareceu diante de mim um inferno de vida. Porque eu sei de onde Ele me tirou, e eu sei de onde Ele me resgatou. Eu muito amo porque eu muito fui perdoado, irmãos. Eu muito amo porque eu muito fui transformado de vida. E eu quero que você pense exatamente nisso agora. Aonde a sua vida estaria se Jesus não tivesse entrado nela? Agora eu quero que você ore para mim. E eu preciso te perguntar: as ações que você tem para com Deus refletem a gratidão da nova vida que Deus te deu? A mensagem é reflexiva. O que Jesus fez na tua vida, o que Jesus mudou na tua história, a ação que você tem hoje de vida, a forma como você trata a Deus e as pessoas, refletem verdadeiramente um coração grato pelo que o Senhor fez com você? Porque não adianta dizer que é grato, você precisa ter uma ação de gratidão. E eu preciso te perguntar: você tem demonstrado essa gratidão na prática? O salmista Davi, no Salmo de número 116, ele faz essa pergunta: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que darei eu ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Irmãos, algumas pessoas falam: pastor, o senhor se entrega demais para Jesus. E se eu precisar me entregar até o sangue, eu me entrego, irmãos. Porque Ele se entregou até o sangue por mim, e eu sei de onde Ele me tirou. Eu já contei meu testemunho para vocês. Eu sou filho de pais separados, um lar completamente disfuncional. Eu não tinha nenhum reflexo de família. Pela bondade de Deus, eu tenho uma casa, um casamento de 21 anos. Eu tenho 2 filhos extremamente abençoados e que servem ao Senhor. Eu tenho uma igreja linda que eu pastoreio e que fui chamado para pastorear. E eu sabe o que eu fiz para merecer essas coisas? Nada. Por isso que a minha pergunta é: o que eu posso fazer ainda mais para Jesus, para demonstrar a Ele que eu sou grato por Ele? Porque a agenda de Deus precisa ser a agenda de quem é grato.
Tem pessoas que querem se mover pela sua própria agenda. E talvez você queira se mover pela sua própria agenda, pelo seu próprio tempo. Mas quem é grato jogou a agenda fora e agora pegou a agenda de Deus. Pastor, o senhor está querendo dizer que agora eu tenho que ser pastor também? Não, não é isso que eu estou te falando. O que eu estou te falando é que você tem que viver pela vontade dele. E como eu disse ali atrás, quem é grato não ignora. Se Jesus está me pedindo algo, eu faço. Como eu posso retribuir, Senhor, por tudo que o Senhor tem me feito? A partir de hoje eu quero te deixar 3 conselhos, aliás, 2 conselhos para que você viva uma vida grata. Primeiro conselho: não tenha apenas um coração grato, mas tenha uma vida completamente grata a Deus. Porque se você tem só um coração grato, você só fica no sentimento e na fala. Mas se você tem uma vida grata, a sua agenda não é mais a sua agenda, mas é a agenda de quem é aquele que você quer agradar. Gratidão não é apenas um sentimento, mas gratidão é um estilo de vida. Você precisa demonstrar gratidão em todas as suas fases da sua vida. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Pastor, agora eu tenho que agradecer pelas coisas ruins que estão acontecendo em mim? Não, irmãos, a Bíblia não diz que nós somos idiotas para fazer isso. Mas a Bíblia diz para que você dê graça em toda situação. Sabe o que a Bíblia está aqui dizendo? É como diz o profeta Abacuque: ainda que a terra não floresça, ainda que não haja mantimento no campo, ainda que o gado morra, ainda que as dificuldades venham sobre mim, ainda que a doença bata a minha porta, ainda que as pessoas falem mal de mim, ainda que as pessoas tentem contra a minha vida, ainda que o mundo tente me parar, mas ainda assim eu me alegrarei e glorificarei no Deus da minha salvação, porque eu vivo uma vida grata a Ele. Eu vivo uma vida grata a Ele, o meu primeiro agradecimento, a Ele o meu primeiro louvor, a Ele a honra de tudo que eu tenho, a Ele. Deem graças por em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. Para que você viva uma vida grata hoje, eu quero te dar o segundo conselho: reconheça que tudo que você tem veio das boas e maravilhosas mãos do Senhor. Sabe o que alimenta um sentimento de ingratidão? É quando a gente pensa que nós fomos responsáveis pelas nossas conquistas. Sabe o que alimenta um sentimento de ingratidão em nós, tanto para Deus quanto para as pessoas? É porque nós pensamos que nós fazemos porque nós somos bonzões e lindões e bonitões. Não, meu querido, você pode ser a pessoa mais inteligente, você pode ser a pessoa mais rica, você pode ter mais recursos possíveis, mas eu preciso te dizer que tudo que você tem veio das boas e maravilhosas mãos do Senhor. Então reconheça quem está te dando gratidão, quem está te dando as coisas, e seja grato a Ele. Reconheça que não é de você, é dele. Eu não tenho uma vida abençoada, irmãos, porque eu sou bonitinho, lindinho. Isso é uma verdade. Vocês sabem. Vocês ficam esperando que eu faça essa piadinha, né? Eu sei que vocês ficam. Vocês também me instigam, eu sei. Eu sei. Mas não é por isso. Eu tenho uma vida abençoada porque Ele me amou primeiro. Eu tenho uma vida abençoada porque a Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. E tem um cântico muito antigo e que para mim é um dos cânticos praticamente da minha vida, que diz: como agradecer pelo bem que tens feito a mim. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória.
A Deus seja glória por tudo que Ele fez por mim. Foi Ele que fez, irmãos, não fui eu. Eu e você deveríamos manter um registro mental de todas as coisas que Deus faz por nós. Não só mental, mas talvez até mesmo anotando. Você deveria reconhecer tudo que Deus faz por você. Lamentações de Jeremias diz: quero trazer à memória o que me dá esperança. Salmo de número 77 vai te dizer: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Talvez você esteja triste, porque você talvez não recebeu algo, e talvez você esteja triste porque você está vivendo como um filho mimado, que porque Deus ainda não te respondeu. Mas não viva assim. Meu pai que me ganhou, meu pai na fé, o pastor que me ganhou para Jesus, ele diz a seguinte coisa: você pode falar não você pode falar sim para a pessoa a vida inteira, mas no momento que você falar não, ela vai se esquecer de todo o sim, vai se lembrar só do não. Mas que não seja assim sobre as nossas vidas, porque nós somos do reino. E do reino nós mantemos um histórico que as pessoas fizeram por nós. E mesmo que essas pessoas hoje se colocaram até numa posição de inimigo contra nós, mas a gente ainda reconhece o que ela fez por nós. Não reclame pelo que você não recebeu. Não reclame pelo que você ainda não recebeu. Celebre o que você já colheu do Senhor. Porque quem é grato pelo que tem, não sente falta do que não tem, meu amado. Não viva a sua vida pela miséria do que não tem, mas celebre pelo que você já recebeu do Senhor. Celebre pelo que você já recebeu do Senhor. E eu te pergunto, pelo que você é grato hoje? Pelo que você é grato hoje? Você é grato pela sua casa? Você é grato pela sua família? Você é grato pelos seus filhos? Você é grato pela sua igreja, pelo seu pastor? Pelo que você é grato hoje, irmãos? Eu termino citando, passa para mim, por favor. Eu termino citando Salmo de número 50, versículo de número 23, que diz: quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, como oferta, me honra, diz o Senhor. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, me honra. E aí vem a promessa para os gratos: eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam então no caminho da gratidão. Fique de pé em nome de Jesus.